Então, pessoal, continuando aí o vídeo anterior, só fazer para facilitar aqui para vocês, é o seguinte: essa análise, chamando aqui, por exemplo, de A, eu tenho que, olha só, A for menor que 180 graus, eu vou ter A mais 180 graus. Se A for maior que 180 graus e menor que 540 graus, eu tenho que A vai ser o que? A menos 180 graus. E, olha só, se A, né, for maior que 540 graus, implica que A menos 540 graus. Essa é a análise que deverá ser executada, tá? Isso eu chamei a atenção aqui, porque eu já gravei um vídeo aí no início, né, dias atrás, que mostra passo a passo como se realiza essa análise, tá? Isso aí. Então, olha só, o próximo passo, então, é o cálculo que das coordenadas relativas, tá? Próximo passo, 5, cálculo das coordenadas relativas. Essas coordenadas relativas, em alguns lugares, alguns livros, aparecem aí como projeções, tá? As coordenadas relativas, ΔX e ΔY, tá? Como que a gente calcula, olha só, o ΔX, por exemplo, de I para J, é igual a uma distância horizontal de I para J vezes seno do azimuth de I para J. Né? ΔY de I para J é igual a distância horizontal de I para J vezes cosseno do azimuth de I para J. Tá? Então, fazendo isso na nossa poligonal aqui, eu tenho que, olha só, o azimuth de I para 2, qual que é a questão? Olha só, como que eu calculo o ΔX de 1 para 2? Eu preciso da distância horizontal de 1 para 2, eu tenho, e do azimuth de 1 para 2, também tem. ΔX de 2 para 3, distância horizontal de 2 para 3 que eu tenho, o azimuth de 2 para 3 que eu tenho. A ΔX de 3 para 1, a distância horizontal de 3 para 1, né? Não marquei aqui, distância horizontal 3 para 1. E o azimuth de 3 para 1, que eu também tenho, né? Então, olha só, ΔX, tá, de 1 para 2 vai ser igual que distância horizontal de 1 para 2 vezes seno do azimuth de 1 para 2. ΔY de 1 para 2 vai ser igual que distância horizontal de 1 para 2 vezes cosseno do azimuth de 1 para 2. ΔX, né, de 1 para 2, agora olha só, vou até colocar aqui para facilitar. ΔX e ΔY de 1 para 2, agora ΔX e ΔY de 2 para 3. Então, ΔX de 2 para 3 é igual a distância horizontal de 2 para 3 vezes seno do azimuth de 2 para 3. ΔY de 2 para 3 é igual a distância horizontal de 2 para 3 vezes cosseno do azimuth de 2 para 3. ΔX de 3 para 1 é igual a distância horizontal de 3 para 1 vezes cosseno do vezes seno do azimuth de 3 para 1, que é seno. ΔY de 3 para 1 é igual a distância horizontal de 3 para 1 vezes cosseno, agora sim, do azimuth de 3 para 1. Tá? Então, olha só, eu calculei as coordenadas relativas ΔX e ΔY de todos os alinhamentos. No caso, alinhamento 1, 2, 2, 3, 3, 1. Tá? Repare que até agora eu não mexi em nada na irradiação. Eu normalmente calculo os elementos necessários para calcular a irradiação, né, as irradiações, só depois que eu calculei a poligonal principal ou a poligonal fechada. Tá? Então, primeiro eu calculo a poligonal, depois eu calculo os elementos aí das irradiações. Tá ok?
Beleza. Então, o próximo passo é o seguinte. Calculei as coordenadas relativas. Tudo bem. Agora eu vou calcular, olha só, o 6, o erro linear. Tá? Como que eu calculo o erro Lzinho? Erro linear. Para calcular, olha só, o erro em x, eu faço somatório do ΔX. Então, eu vou somar ΔX, olha só, de 1 para 2, mais ΔX de 2 para 3, mais ΔX de 3 para 1, vai me fornecer, deveria dar zero. A diferença aí, o valor que der, vai ser o erro linear em x, tá? O erro em y vai ser o que? Somatório do ΔY, certo? E o erro linear? O erro linear é a composição do erro em x e do erro em y. Então, é a raiz quadrada do que? Erro em x ao quadrado mais o erro em y ao quadrado. Tá? Tem como eu calcular também a precisão, tá? Relativa. Então, ou erro relativo. O erro relativo, olha só, o erro relativo, ou a precisão relativa, vai ser igual ao erro linear dividido pelo perímetro. O perímetro basta somar as distâncias D1, D2, de distância de 1 para 2, mais a distância horizontal de 2 para 3, mais a distância horizontal de 3 para 1. Tá? Aí, olha só, eu vou comparar o erro linear com uma tolerância. Então, tem que, olha só, tolerância para o erro linear. Tolerância, olha só, pode ser dado por tolerância erro linear, tá? É um Dzinho, tá? Que multiplica L, que é o perímetro, tá? Em quilômetros. Onde D é um coeficiente que expressa a tolerância para o erro de fechamento linear, dado em metros por quilômetro, de desenvolvimento da poligonal, e depende do tipo da poligonal utilizada, tá? Se é tipo 1P, 2P, 3P, 4P, tá? 5P, enfim, esses tipos de poligonal, né, tipos de poligonais aí, vocês encontrarão na NBR 13133/94, tá? Então, por exemplo, para uma poligonal classe, por exemplo, 2P. Na classe 2P, por exemplo, classe 2P, né, que é o tipo de poligonal, na verdade, não é classe, desculpa. No tipo da poligonal 2P, eu tenho um D, tá? Implica aí num D igual a 0,30, né? 0,3, que é metro por quilômetro, tá? Então, veja bem, este valor aqui, metro por quilômetro, a raiz aqui, o valor aqui vai ser em quilômetro, né? Vai sobrar a tolerância em metros. Que acontece? Se o meu erro linear for menor que a tolerância do erro linear, ok. Eu posso realizar a distribuição ou compensação do erro linear. Porém, se for maior, eu tenho que retornar ao campo e refazer, né, o levantamento, tá? Então, essa é uma metodologia normalmente empregada nesses casos. Então, vamos supor aqui, né, que a tolerância, né, isso aqui eu vou colocar aqui, ó, ver NBR 13
133, tá? De 94. Tem um tipo de poligonal, tá? Que acontece? Agora, o próximo passo seria o que? A compensação, né? Eu calcular o erro. Como que eu faria a distribuição do erro linear? 7, distribuição do erro linear. Não, na verdade é a correção do erro linear primeiro, depois que eu vou distribuir aplicando o método de Baldwin. Então, olha só. Então, esse aqui é o perímetro, né? Perímetro da poligonal, tá? E esse daqui é o erro linear. O que acontece? É comum também, olha só, apresentar isso aqui como uma precisão relativa 1 para. Você vai pegar o perímetro dividido pelo erro linear, tá? Tem essa outra forma de fazer também. Então, 1 para alguma coisa, tipo 1 para 1000, tá? É como se eu tivesse um erro de 1 metro em 1000 metros, tá? Agora, como que eu faria aqui? Olha só. A correção, né, a ser aplicada em ΔX, por exemplo, correção a ser aplicada em cada coordenada relativa ou em cada projeção, vai ser o que? Olha só, a correção tem o sinal contrário ao do erro. Então, se aqui for positivo, significa que eu tenho mais valores positivos do que negativos. Então, eu vou ter que diminuir os valores das coordenadas relativas. Então, eu vou ter que colocar o menos. Ó. Menos o erro em x dividido pelo perímetro. Tá? Agora, olha só. Repare por que falo que o método de Baldwin eu tenho uma proporcional aos comprimentos do lado. Porque esse valor aqui ele é constante. Né? Para toda poligonal, isso aqui é constante. Vezes o que? Uma distância. Se aqui I para J, por exemplo, eu tenho uma distância horizontal de I para J. Tá? E a correção aqui de ΔY de I para J vai ser o que? Menos o erro em Y dividido pelo perímetro, tá? Vezes a distância horizontal de I para J. Então, essa correção aqui é proporcional ao comprimento dos lados. Tá? Este método é o método de Baldwin, tá? Baldwin. Agora, como que ficaria? Olha só, a correção ΔX de 1 para 2 é igual menos o erro em x dividido pelo perímetro vezes o que? Distância horizontal de 1 para 2. Correção de ΔX de 2 para 3 vai ser igual a menos o erro em x dividido pelo perímetro vezes o que? Distância horizontal de 2 para 3. Correção de ΔX de 3 para 1 vai ser igual a que? Menos o erro em x sobre o perímetro vezes o que? A distância horizontal de 3 para 1. Tá? Agora, olha só. A correção de ΔY de 1 para 2 vai ser o que? Menos o erro em y dividido pelo perímetro vezes a distância horizontal de 1 para 2. ΔY de 2 para 3 é igual a menos o erro em y dividido pelo perímetro vezes a distância horizontal de 2 para 3. A correção a se aplicar em ΔY 3 para 1 é igual ao que? Menos o erro em y dividido pelo perímetro vezes a distância horizontal de 3 para 1. Tá? Então, desta forma, eu calculo as correções para cada coordenada relativa de forma proporcional. Né? Quanto maior o comprimento do lado, maior vai ser a correção a ser aplicada. Tá? Então, o próximo passo é calcular o que? Número 8 é calcular
as coordenadas relativas corrigidas. Para eu corrigir, basta somar ΔX calculado mais a correção, tá? Então, 8, tá? Então, passo 8, eu teria o quê? Cálculo das coordenadas relativas corrigidas, tá? ΔX có de corrigido e ΔY có de corrigido, tá? Então, olha só, eu teria, né? Que eu teria aqui, olha só para ficar claro, olha só, no primeiro caso, eu teria ΔX de 1 para 2, tá? Então tem, olha só, ΔX de 1 para 2 corrigido vai ser igual ao que? ΔX de 1 para 2 que você calculou, mais a correção de ΔX o que? De 1 para 2, tá? ΔY corrigido de 1 para 2 vai ser igual ao que? ΔY de 1 para 2 calculado, mais o que? A correção ΔY 1 para 2. ΔX 2 para 3 corrigido vai ser igual a ΔX de 2 para 3, mais a correção de ΔX, o que? De 2 para 3. ΔY corrigido de 2 para 3 é igual a ΔY de 2 para 3, mais a correção ΔY 2 para 3. Para finalizar, ΔX de 3 para 1 corrigido vai ser igual ao que? ΔX de 3 para 1 mais a correção ΔX de 3 para 1. ΔY corrigido de 2 para 3. Desculpa, de 3 para 1 vai ser igual a ΔY de 3 para 1 mais a correção que? ΔY de 3 para 1. Então, se eu somar, para conferir, se eu somar ΔX de 1 para 2 corrigido, mais ΔX de 2 para 3 corrigido, mais ΔX de 3 para 1 corrigido, essa soma tem que ser igual a zero, tá? Se não der zero, pode ser erro de arredondamento, mas tem que ser zero para fechar. Da mesma forma para Y. Então, o passo 9 vai ser o que? Cálculo das coordenadas absolutas ou coordenadas topográficas mesmo, as finais, x e y, tá? Então, veja bem, x do ponto 1 vai ser igual ao que? Lembra? Então, x, vamos supor aqui, olha só, fazendo de forma genérica, x de j, de um alinhamento IJ aqui, olha só, igual a gente tem pego sempre, x de j vai ser igual ao que? X de i mais o que? O ΔX de i para j, né? E y de j vai ser igual ao que? Y de i mais o ΔY de i para j. Então, gente, olha só, se eu quero calcular as coordenadas do ponto 1, eu posso determinar de alguma forma, eu posso arbitrar. E se você for arbitrar, arbitre um valor de forma que quando você for calcular as demais coordenadas absolutas, não deem valores negativos, tá? Então a gente vai arbitrar, por exemplo, 1000 e 1000, certo? Então, x de 1 eu conheço. Eu posso determinar o x de 2 e depois o x de 3. Então, olha só, x de 2 vai ser igual a x de 1 mais a ΔX, o que? De 1 para 2 corrigido. ΔX de 1 para 2 corrigido. X de 3 vai ser igual ao que? X de 2 mais x de 3 vai ser igual a x de 2 mais o ΔX de 2 para 3 corrigido. X de 1, olha só, isso aqui é a conferência. Eu forneci inicialmente, olha só, a coordenada do ponto 1. E agora eu vou calculá-la.
né? O valor que eu encontrar aqui tem que ser obrigatoriamente igual ao valor inicial. Então, x, vou colocar aqui, ó, calc, tá? Vai ser igual o quê? X de 3 mais o ΔX, o quê? De 3 para 1 corrigido. Então, pessoal, lembrando que o x, calc, ele tem que ser igual ao x de 1, tá? Vou colocar aqui, ó, fornecido, tá? Vou colocar aqui, ó, fornecido. Então, isso daqui tem que ser igual, tá? Agora, olha só, y de 2 vai ser igual a y de 1 mais o ΔY de 1 para 2 corrigido. Y de 3 vai ser igual a y de 2 mais o ΔY de 2 para 3 corrigido. Por fim, y de 1 calculado vai ser igual a quê? Y de 3 mais o ΔY de 3 para 1 corrigido. Da mesma forma que no eixo x, eu tenho que o y1 calculado vai ter que ser igual a y1, tá? Fornecido aqui, ó. Isso aqui tem que ser igual, tá? Então, dessa forma, a gente conseguiu calcular as coordenadas absolutas, né, dos pontos 2 e dos pontos 3 e do ponto 3. Agora, olha só, que vem o cálculo da irradiação. Como que eu calculo a irradiação? Olha só, para calcular a radiação eu preciso das coordenadas do ponto 3. Opa, já tem, acabei de calcular. Eu preciso do azimuth de 3 para 3.1. Não tem. A distância eu tenho. Como que eu calculo, por exemplo, olha só, o azimuth de 3 para 3.1? É igual ao azimuth do alinhamento anterior, de 2 para 3, mais o ângulo alfa 3.1. Então, olha só, primeiro passo, né? Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Vou puxar aqui, vou colocar aqui, ó. Cálculo da irradiação. Tá? Então, vou ter que colocar aqui, olha só. Como que eu faço? Primeiro eu calculo o azimuth, né? Então, como que eu calculo? Olha só. Azimuth de 3 para 3.1 é igual ao azimuth do alinhamento anterior. Então, cálculo do azimuth, ó. Tá? Azimuth de 3 para 3.1 vai ser igual ao azimuth do alinhamento anterior, olha só. 2 para 3. Mais o que? Alfa 2 Ré em 2, estação 3, Vant em 3.1, mais análise. Que análise é essa? Olha só, se essa soma daqui for menor que 180, soma 180. Se essa soma for maior que 180 e menor que 540, subtrai 180 graus. Se essa soma for maior que 540 graus, subtrai 540 graus. Tá? Então, eu calculei o azimuth de 3 para 1. Então, que eu, ó, tem a distância horizontal, tem o azimuth de 3 para 1 e tem as coordenadas do ponto 3. Opa, então eu posso calcular o quê? As coordenadas relativas. ΔX, ΔY. Então, x de 3.1 é igual ao quê? Quem que é a base? De onde que eu fiz a radiação? Do ponto 3. Então, x de 3 mais o quê? ΔX de 2 para 3. O que é o ΔX de 2 para 3? ΔX de 2 para 3, gente, ΔX de 2 para 3, eu vou colocar aqui, eu não coloquei aqui nessa folhinha. Não, coloquei sim. Coloquei aqui, olha só. Anteriormente eu coloquei o cálculo aqui das coordenadas relativas, né? Que ΔX é o que? A distância horizontal de
I para J, se fosse um alinhamento IJ, ΔX de I para J é igual a distância horizontal de I para J vezes seno do azimuth de I para J. Né? Então, olha só, vai ser o que? Distância horizontal de 3 para 3.1 vezes seno do azimuth de quê? De 3 para 3.1. Y de 3.1 o que acontece aqui? Eu vou terminar, mas eu vou explicar aqui. Ó. Igual que y de 3 mais a distância horizontal de 3 para 3.1 vezes cosseno do azimuth de 3 para 3.1. Pessoal, olha só. Na verdade, a coordenada relativa é só essa parte daqui. Olha só. Isso aqui seria o ΔX, tá? De 3 para 3.1. E esse daqui, o ΔY de 3 para 3.1, tá? É bom deixar claro isso. Eu já dei um passo, né, à frente aqui e já calculei as coordenadas absolutas, tá? Então, você pode desconsiderar isso daqui, olha só, que é o próximo passo, tá? Então, na irradiação, vou colocar aqui, ó, 1, tá? 2, 3, vai ser o passo 3, vai ser o que? Cálculo das coordenadas absolutas. Então, x de 3.1 vai ser igual a x de 3 mais o ΔX de 3 para 3.1. Y de 3.1 vai ser igual a y de 3 mais o ΔY de 3 para 3.1, tá? Lembrando que ΔX de 3 para 3.1 é a distância horizontal vezes seno do azimuth de 3 para 3.1. Então, feito isso, olha só, nós conseguimos calcular as coordenadas dos pontos da poligonal 2 e 3, né? Conferimos aqui, calculamos as coordenadas do ponto 1 para poder conferir. E calculamos as coordenadas no caso da irradiação, olha só, essas coordenadas da árvore, né? É um ponto temático. Então, como que eu calculei a coordenada da irradiação? Eu calculei o azimuth de 3, do ponto base aqui para 3.1. Calculei esse azimuth e calculei a distância. Calculei a coordenada relativa, ΔX e ΔY. Como eu conheço a coordenada do ponto 3, x e y, eu consigo calcular x e y do ponto 3.1. Então, desta forma, nós seguimos todos os passos, né, para poder fazer o cálculo de uma poligonal fechada por caminhamento com irradiação. Então, relembrando aqui, nós temos o que? Olha só, inicialmente foi feito aqui, tem a poligonal, cálculo do erro angular. Eu verifico se o erro angular é maior que a tolerância. Se for maior que a tolerância, eu tenho que voltar ao campo e refazer o levantamento. Se for menor, eu consigo realizar a distribuição do erro angular. Foi feito de forma homogênea, distribuiu o mesmo valor de correção para todos os ângulos. Posso usar um critério diferente. Calculei os azimuths dos lados da poligonal. Aí eu pude calcular aqui, olha só, no passo 5, as coordenadas relativas, ΔX e ΔY. Lembrando aqui que ΔX é a distância horizontal vezes o seno do azimuth e o ΔY é distância horizontal vezes cosseno do azimuth. Depois eu calculei o erro linear, tá? O erro em x que eu cometi na direção do eixo x, o erro que eu cometi na direção do eixo y. Calculei aqui o erro linear, que é a combinação do erro em x com o erro em y. Calculei o erro relativo e a precisão da poligonal, né? Precisão sendo 1, 2 pontos. É igual a representação de escala, mas não tem a ver com escala, tá? 1 para o perímetro dividido pelo erro linear, o perímetro da poligonal. Calculo uma tolerância do erro angular, do erro linear, desculpa. Esse erro linear tem que ser menor que a tolerância estabelecido para o erro linear. Se for menor,
eu consigo realizar a distribuição ou compensação do erro linear. Se for maior, eu tenho que retornar ao campo e refazer. Como que eu faço a distribuição do erro linear? Eu pego o que? A correção vai ser o menos o erro em x dividido pelo perímetro vezes a distância. Então, isso no eixo x, desculpa. No eixo y, eu pego o que? Menos o erro em y dividido pelo perímetro vezes a distância. Repare que é proporcional à distância. Quanto maior, olha só, a distância, maior a correção. Veja que isso daqui é constante, olha só, não muda. Isso aqui é constante para ΔX. Isso aqui é constante também para ΔY, olha só. Eu poderia chamar isso daqui, em alguns livros aparece assim, olha só, fator de compensação, ou Kx, por exemplo. Isso aqui poderia ser o Kx. E este daqui poderia ser o Ky, é uma constante, né? Repara que quanto maior o lado, maior a correção. Depois que a gente calculou o valor a ser aplicado em cada de correção do erro linear a ser aplicado em cada coordenada relativa, a gente pôde o quê? Calcular as coordenadas relativas corrigidas. Depois de ter calculado as coordenadas relativas corrigidas, a gente pôde calcular as coordenadas absolutas, x e y. Tá? Então, terminado aí o cálculo da poligonal fechada, a gente parte para o cálculo da irradiação. Quais são os passos? Primeiro, calculo o azimuth. Depois, como eu já tenho a distância, eu calculo a coordenada relativa. Coordenada relativa é a distância horizontal vezes seno do azimuth. ΔY, distância horizontal vezes cosseno do azimuth. Calculada a coordenada relativa, eu posso calcular a coordenada absoluta. Eu vejo o ponto base de onde a irradiação foi feita. Por exemplo, essa irradiação foi realizada do ponto 3. Então, utilizo as coordenadas do ponto 3. Tá? Então, x de 3.1 vai ser igual a x de 3 mais ΔX de 3 para 3.1. Y de 3.1 vai ser igual a y de 3 mais ΔY de 3 para 3.1. Então, dessa forma, a gente termina aqui o cálculo de uma poligonal fechada por irradiamento com irradiação. Então, primeiro, de modo geral, realiza o cálculo completo da poligonal fechada, depois calcula as irradiações. Uma outra forma que tem de realizar isso, pessoal, olha só, como você tem as coordenadas dos pontos 1, 2 e 3, por exemplo, eu poderia calcular aqui o azimuth de 2 para 3. Esse azimuth de 2 para 3 calculado com base nas coordenadas, ele já tem a influência ali da correção aplicada, né, no caso das correções angular e linear. Tá? É uma outra forma de calcular, por exemplo, o azimuth do alinhamento 2, 3. Ou utilizo apenas o azimuth do alinhamento 2, 3 corrigido apenas do erro angular. É uma outra forma de fazer. Tá? Mas na maioria dos livros aparece como eu expliquei anteriormente. Então, espero que tenham gostado, entendido. É isso aí. Um abraço. Até mais.